O Mundo na Guaíba. Apresentação: Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando o programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 17 e 18 de maio de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas, grandes nomes do mercado mundial na FBV 2025, de 21 a 23 de maio. Últimos ingressos com Feira Brasileira do Varejo.com.br, Cindy Lojas Porto Alegre. E este programa também tem o apoio de Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero do preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma. No programa de hoje, vamos falar a respeito do falecimento do ex-presidente uruguaio José Mujica. A Alemanha, que desarticula uma organização que queria estabelecer um reino no país. Os bastidores do Vaticano. O acordo entre China e Estados Unidos sobre tarifa. As atividades do mercador Donald Trump na Arábia. E a visita de Lula à Rússia e à China. E a gafe da primeira-dama. Morreu nesta terça-feira 13, aos 89 anos, José Pepe Mujica, o ex-guerrilheiro que chegou à presidência do Uruguai, com um discurso anticonsumista que o transformou em referência da esquerda latino-americana. Conhecido como o presidente mais pobre do mundo, apelido que ganhou por sua vida austera, Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015. E havia revelado no começo deste ano que o câncer no esôfago, diagnosticado em maio de 2024, havia se espalhado e que seu organismo não aguentaria mais muitos tratamentos. Ian Alves, da BBC Brasil, faz o histórico da figura de Mujica. Mujica sempre se vestia de maneira informal, dirigia seu Fusca azul claro de 1987 e doava grande parte do salário enquanto esteve na presidência. Dizem que eu sou presidente pobre. Não, eu não sou presidente pobre. Pobres são os que querem mais. Os que não lhe alcança nada, esses são pobres. Esse tipo de crítica ao consumismo, somado ao seu estilo de vida simples e às reformas sociais que promoveu, como a legalização do aborto e da maconha, fizeram dele uma figura reconhecida na América Latina e no resto do mundo. Sua popularidade global, na verdade, é algo raro para um presidente uruguaio, um país com só 3,4 milhões de habitantes e onde seu legado também gerou controvérsias. Apesar de muitos o enxergarem como alguém de fora da política tradicional, Mujica nunca foi exatamente um outsider. Ele nasceu em 20 de maio de 1935 em Paso de la Arena, um bairro popular de Montevidéu, numa família de origem basca e italiana, onde aprendeu o amor pela política, pela terra e pelos livros. Ele entrou ainda jovem na política como militante do Partido Nacional, um dos partidos tradicionais do Uruguai que mais tarde seria parte da oposição de centro-direita ao seu governo. Mas quando os movimentos operários ganharam força nos anos 50, Mujica começou a se inclinar pela ação armada. Já na década de 60, participou da fundação do Movimento de Liberação Nacional Tupamaros, uma guerrilha urbana de esquerda que realizava assaltos, sequestros e até execuções, embora Mujica sempre tenha afirmado que nunca matou ninguém. Inspirados pela Revolução Cubana, os Tupamaros propunham resistência clandestina contra o governo uruguaio, que naquela época ainda era constitucional e democrático, mas já era acusado pela esquerda de autoritarismo crescente. Durante esse período, Mujica foi preso 4 vezes, e em uma delas, em 1970, levou 6 tiros e quase morreu. Ele conseguiu fugir da prisão 2 vezes, uma delas por um túnel junto com outros 105 tupamaros, numa das maiores fugas da história carcerária do país. E quando os militares deram o golpe de Estado em 1973, Mujica foi incluído num grupo de 9 reféns tupamaros que os militares ameaçaram matar se a guerrilha voltasse a agir. Durante os mais de 14 anos em que ficou preso, ele foi torturado e sobreviveu em condições desumanas. Ele costumava dizer que nesse período conheceu a loucura de perto. Com o retorno da democracia e a aprovação de uma lei de anistia, Mujica foi libertado em 1985.
3 anos depois, ele fundou um movimento de participação popular, dentro da coalizão de partidos de esquerda Frente Ampla. A partir daí, foi conquistando espaço na política até se tornar um dos nomes mais populares do país. Foi deputado, senador, ministro da Pecuária e Agricultura durante o primeiro governo de esquerda da história do Uruguai e, finalmente, em 2010, ele virou presidente. O país tem que cambiar. Vivió 50 años postrado, jugando a la nostalgia, jugando a añorar a Maracaná. Ahora vamos a más. Ele tinha 74 anos e para o resto do mundo ainda era um desconhecido, mas já começava a tomar as decisões que chamariam a atenção mundo afora. Por exemplo, mesmo depois de presidente, ele escolheu continuar vivendo em sua chácara nos arredores de Montevidéu, ao lado de sua esposa, a também ex-guerrilheira e política Lucia Topolansky. Eram tempos de vitórias para políticos de esquerda na América Latina, como Lula no Brasil e Hugo Chávez na Venezuela. Apesar da relação próxima com ambos, Mujica se distanciou do socialismo chavista e governou à sua maneira, com pragmatismo e, em vários momentos, ousadia. Durante seu mandato, e também com um cenário internacional favorável, a economia uruguaia cresceu em média 5,4% ao ano, a pobreza diminuiu e o desemprego se manteve em níveis muito baixos. E embora Mujica pregasse a austeridade, seu governo também aumentou significativamente os gastos públicos, o que ampliou o déficit fiscal e levou seus opositores a acusá-lo de desperdício. Ele também foi criticado por não ter conseguido reverter os crescentes problemas da educação uruguaia, também pelo fechamento da Pluna, a Companhia Aérea Nacional, e pelo déficit milionário da petroleira estatal ANCAP. Mesmo assim, e ao contrário de outros líderes da região, Mujica nunca foi acusado de corrupção ou de enfraquecer a democracia do seu país. Ao final do mandato, ele tinha um alto índice de popularidade interna, próximo dos 70%, e foi eleito senador, mas também passou a dedicar parte do seu tempo a viagens pelo mundo. Mas não foi apenas sua imagem de homem simples que promoveu a sua fama internacional, mas também suas frequentes reflexões sobre a sociedade de consumo e o poder. Seu discurso no Rio de Janeiro, durante a cúpula da ONU sobre desenvolvimento sustentável, em 2012, causou sensação na internet, o que foi um feito e tanto para um presidente que nem sequer usava redes sociais. O desenvolvimento não pode ser em contra da felicidade, tem que ser a favor da felicidade humana, do amor, arriba da terra, das relações humanas, de cuidar a los hijos, de ter amigos, de ter lo elemental. Por isso tudo, recebeu elogios de figuras como o Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa, foi incluído na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, e o Uruguai foi escolhido como país do ano pela revista Economist. Mujica se retirou da política em 2020, mas continuou deixando momentos e frases para a memória, como esse trecho do discurso que ele fez em 2024 ao anunciar que estava com câncer. E además transmitirle a las pibas e pibes deste país, a los jóvenes. Quero dizer para as meninas e os meninos deste país, para os jovens, que a vida é linda, que ela se gasta e vai embora. E o segredo de triunfar na vida? Tornar a começar cada vez que cai. É volver a começar cada vez que uno cai. Pode-se concordar ou discordar de José Mujica. Agora, é inquestionável que ele foi um dos políticos mais marcantes da história recente da América Latina. A seguir, polícia da Alemanha prende a organização que queria transformar o país num reino nazista. Chamou a atenção do mundo o episódio ocorrido em dezembro de 2022 na Alemanha, quando a polícia prendeu 25 pessoas acusadas de tramar um golpe de Estado, com a invasão do prédio do parlamento para reinstalar a monarquia no país. À frente do movimento estava a organização Reichsbürger, o que significa Cidadãos do Reino. O movimento remonta ao período que se estende desde a unificação do Estado alemão, em 1871,
até a abolição do imperador Guilherme II e o fim da Primeira Guerra em 1918. Eles querem a volta daquele antigo sistema. E o curioso é que o movimento não defende apenas ideias, mas já tinha até uma área do país sob seu controle. O movimento avançava tanto e perigosamente contra as instituições que, nesta terça-feira, o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, decretou o fim da organização, conforme nos conta a Euronews. As autoridades alemãs anunciaram nesta terça-feira uma série de operações contra uma rede extremista de conspiradores e informaram a dissolução do grupo Reino da Alemanha, acusado de atacar a ordem democrática e liberal. O Ministério do Interior detalhou que as operações aconteceram em 7 regiões do país. O grupo tem quase 6.000 integrantes que negam a existência da República Federal da Alemanha e rejeitam sua ordem jurídica. Esta organização quer explicitamente se separar da República Federal da Alemanha e nega sua existência. Adere a teorias da conspiração, incluindo teorias antissemitas, e possui uma rede econômica criminosa que está sob os holofotes há algum tempo. A proibição também afeta as numerosas organizações afiliadas a esta associação. A Procuradoria Federal anunciou ainda, como parte da operação, a detenção de 4 pessoas, incluindo 3 fundadores do grupo, que há uma década colocaram em prática estruturas e instituições pseudo-estatais, como um sistema bancário e de seguros, uma moeda própria e um escritório de registro de documentos de identidade fictícios. Classificada como extremista pelo Ministério, a associação ilegal é parte de um movimento de conspiração na Alemanha conhecido pelo nome genérico de Cidadãos do Reich. Os simpatizantes deste fenômeno, quase 23.000 pessoas em 2022, segundo o Serviço de Inteligência Interna, rejeitam a legitimidade da República Alemã moderna e defendem a vigência do Reich anterior à Primeira Guerra Mundial em forma de monarquia. O novo governo da Alemanha, liderado pelo conservador Friedrich Merz, enfrenta o avanço das ideologias extremistas de direita. O partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, é a primeira força de oposição no parlamento alemão, após obter uma votação recorde nas eleições legislativas de 23 de fevereiro. A localização deste autoestado proclamado independente, Königreich Deutschland, Reino da Alemanha, é no estado da Saxônia, no leste do país. Pois eles tinham até mesmo um monarca, chamado de Peter I. Ele foi coroado há cerca de uma década, e o seu reino, inclusive, tinha moeda e bandeira própria, além de carteiras de identidade. Na região, vivem cerca de 21.000 cidadãos do chamado Reichsbürger. E o detalhe, cidadãos que não reconhecem a existência do Estado alemão do pós-guerra. Muitos dos integrantes do Reichsbürger possuem armas legais ou ilegais. Segundo as autoridades alemãs, o braço financeiro do KRD estava atraindo depósitos com a promessa de não cobrar impostos dos usuários. A organização também assinava com oferta de seguros de saúde e pensão. Ao mesmo tempo, buscava estabelecer patrimônio com aquisição de terras e imóveis. De acordo com o Escritório Federal de Proteção à Constituição, o Serviço de Inteligência alemão, que inclusive classificou a AfD, Alternativa para a Alemanha, como uma legenda de extrema-direita e é processado pelo partido, ao menos 25.000 pessoas na Alemanha participam ou se identificam com os cidadãos do Reich. A estimativa foi feita em 2023 e o movimento, com mais de 40 facções diferentes, teria tendência de crescimento. Ao menos 10% dos integrantes têm histórico de violência. Pesquisa da Fundação Konrad Adenauer, referência no estudo da política alemã ligada à CDU de Merz, identificou
alto apoio dos mitos defendidos pelos cidadãos do Reich entre eleitores da AfD. Não à toa, a líder do partido, Alice Weidel, repetiu alguns mantras do movimento, como a Alemanha ser um território ocupado e escravo dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra. Manifestações feitas durante a campanha eleitoral. Os grupos que formam os cidadãos do Reich buscam um revisionismo histórico, em que a Alemanha precisa voltar às fronteiras existentes no século XX e ao Império, baseado em concepções antissemitas e conspiratórias, como o mundo ser controlado por judeus ricos ou poderes secretos. O fato é que este movimento se constituiu numa anomalia que se estabeleceu no país que tem uma democracia consolidada e que é a maior economia da Europa. A seguir, vamos conhecer os bastidores do Vaticano. Nestes últimos dias em que o mundo tem acompanhado com vivo interesse a eleição do novo Papa, Leão XIV, os olhos deste mesmo mundo recaíram sobre o Vaticano. E aí também muitas indagações. O Vaticano, um estado dentro de outro estado, ou um estado dentro de uma cidade, dentro de Roma. O que é este Vaticano que faz parte da história da Igreja Católica e como ele foi criado? Quem nos conta é o site Geografia Política. O Vaticano tem boa parte das coisas do que se espera de um país comum. Bandeira, correio, banco, forças de segurança. Ainda que tudo isso esteja comprimido num espaço bem pequeno. E quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo. O Vaticano é o menor país do mundo. O nome oficial, aliás, nem é só Vaticano, mas Estado da Cidade do Vaticano. Só que até chamar de cidade é meio exagerado, porque o país inteiro tem menos de 1/3 da área do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Mas por que um país tão pequeno assim existe? E por que o Vaticano não é só parte da Itália? E se o Vaticano é um país, por que a gente não precisa de passaporte para entrar aqui? Bom, o Vaticano nem sempre foi tão pequeno. Por muito tempo, coisa de 1000 anos, o Papa controlou muitos outros territórios em volta dessa região. A cidade de Roma, inclusive. Esses territórios eram conhecidos como os Estados Papais. Mas aí, no fim do século XIX, o movimento pela unificação da Itália começou a ganhar força. E os Estados Papais estavam atrapalhando essa tentativa de união nacional, porque eles estavam dividindo a Itália ao meio. No fim, na disputa entre o Papa e a Itália, deu Itália. Em 1870, tropas italianas entraram em Roma e acabaram de vez com os Estados Papais. Mas o Papa, que na época era o Pio IX, se recusou a aceitar a perda dos seus territórios. O Vaticano é cercado por estes muros, que começaram a ser construídos há mais de 1000 anos. Mas depois que as forças italianas capturaram Roma, para marcar posição, o Papa disse que não ia ultrapassar os limites desses muros até morrer. Ele inclusive disse que se sentia uma espécie de prisioneiro dentro do Vaticano. Aí, para não criar mais confusão com os católicos mundo afora, a Itália decidiu dar um tempo para ver se o Papa mudava de ideia e aceitava a derrota. Mas ele não mudou. E o Papa que veio depois dele também não. E nem o que veio depois. E nem o que veio depois. A situação só se resolveria quase 60 anos mais tarde, no 5º Papa. Em 1929, o Vaticano aceitou fazer um acordo com o então primeiro-ministro da Itália, que era Benito Mussolini. Esse acordo, batizado de Tratado de Latrão, previa que a Itália reconheceria a soberania do Papa sobre o Vaticano e pagaria um valor em dinheiro pelos territórios perdidos durante a unificação. Já o Papa finalmente reconheceria a existência do Estado italiano,
com Roma como a capital. Além disso, o tratado estabelecia que o Vaticano não se envolveria em disputas entre os outros países e que, caso essas disputas acontecessem, o seu território se manteria sempre neutro e inviolável. De fato, poucos anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, Roma foi invadida pelos nazistas, mas o Vaticano não. E tem uma explicação para o Vaticano ficar justamente neste lugar. É que existe a crença de que São Pedro, que é considerado o primeiro Papa, teria sido enterrado aqui nesta região. E esta basílica aqui atrás teria sido erguida sobre o túmulo dele. Apesar de o Vaticano ser um país independente, não existe um controle de imigração na entrada. Esse controle é feito só na chegada à Itália. E a verdade é que a relação entre a Itália e o Vaticano é um tanto quanto confusa. Ainda que o Vaticano seja um Estado independente, o Tratado de Latrão já previa que a Itália seria responsável por uma série de serviços públicos, como o fornecimento de água. E se você prestar atenção no tratado, você vai perceber que quem fez o acordo com a Itália foi a Santa Sé e não o Vaticano. Muita gente acha que o Vaticano e a Santa Sé são a mesma coisa, e não são. Quer dizer, são e não são. Eu vou tentar explicar. Simplificando, é como se o Vaticano fosse o país, no caso o território e o que tem nele, e a Santa Sé, a entidade responsável por governar esse país. Mas a Santa Sé também é responsável por governar a Igreja Católica Romana como um todo, ou seja, a divisão entre Igreja e Estado realmente não existe. É a Santa Sé, por exemplo, que mantém relações diplomáticas com outros países. E a Santa Sé também que tem uma missão junto à ONU, não o Vaticano. Ainda assim, a Santa Sé é um observador permanente, não um país membro da ONU. Uma das razões é que o Estado se comprometeu a ficar neutro em qualquer disputa internacional. Então ele não poderia votar contra ou a favor uma sanção a um país, por exemplo. Mas outra razão é porque esse país aqui não tem mesmo uma população permanente. De acordo com o site oficial do governo, que tem o domínio .va, o equivalente ao .br do Brasil, o Vaticano tinha 882 habitantes no fim de 2024. Mas nem todos eram cidadãos. É que ao contrário do que acontece nos outros países, ninguém nasce cidadão do Vaticano. Até porque meio que ninguém nasce aqui mesmo, né? Quem concede a cidadania é o Papa, e geralmente para pessoas que trabalham aqui. E essa cidadania só vale enquanto a pessoa tem um emprego. Por isso, o passaporte do Vaticano é um dos mais raros do mundo. Já a moeda oficial do país é bem mais comum, o euro. Tem até umas edições especiais com o rosto dos papas. Mas apesar de usar o euro, o Vaticano não faz parte da zona do euro e nem da União Europeia. Isso porque uma das exigências para se juntar ao bloco é ser uma democracia. E o Vaticano não é. Aqui, o Papa tem poder absoluto. Ou seja, o Vaticano pode ser considerado uma das últimas monarquias absolutistas do mundo. E é a única monarquia em que o monarca não herda nem toma o poder pela força, mas é eleito. Só que não é eleito pelo povo, é eleito pelos cardeais, em uma eleição que se chama conclave e acontece na Capela Sistina. Esse prédio aqui atrás de mim com um telhado triangular, podem ver ali, ó. E falando em cardeais, ainda que o Papa seja o líder dos três poderes, na prática ele não tem muito tempo para cuidar da burocracia do Vaticano. Para isso, abaixo dele tem uma estrutura com vários departamentos. Um dos mais importantes é a Secretaria de Estado, que é comandada justamente por um cardeal e é responsável, entre outras coisas, pelas relações com outros países. Há quem diga que essa estrutura do Vaticano lembra de países que têm um presidente e um primeiro-ministro, sendo o Papa o presidente ou o chefe de Estado e o cardeal secretário o primeiro-ministro ou o chefe de governo. Mas também tem outros departamentos importantes, como o governatorato, cujas funções vão desde a limpeza dos locais públicos até a manutenção da segurança. A gente entrevistou o Nunzio Galantino, que é arcebispo e já foi presidente de um desses departamentos, a administração do patrimônio da Santa Sé. Fino a qualche mese fa io sono stato presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, che amministra tutti i beni della Santa Sede, però fuori dal Vaticano, perché all'interno del Vaticano c'è un governatorato, cioè c'è una amministrazione, una struttura amministrativa che riguarda solo l'interno del Vaticano. E entre as preocupações internas do Vaticano, por incrível que pareça, está a criminalidade. O Vaticano foi considerado, no início dos anos 2000, um dos países com maior taxa de crimes do mundo. Isso porque ele recebe milhões de turistas todos os anos. E junto com os turistas, vêm os batedores de carteira. E aí, como a população é muito pequena, a taxa de crimes por habitante fica bastante grande. Quem faz a segurança aqui da Praça São Pedro, especificamente, onde acontecem a maior parte desses crimes, é a polícia italiana. Mas o Vaticano tem sua própria polícia. Tem também sua própria linha ferroviária, embora ela só circule internamente. E tem também um posto de gasolina,
que não é acessível para todos os motoristas, mas onde a gasolina é bem mais barata do que no resto de Roma. É que o Vaticano não tem imposto de renda e nem sobre produtos importados. O dinheiro para manter o país funcionando vem de investimentos, doações e do que é arrecadado com a venda de souvenirs e ingressos para os museus, por exemplo. E além de impostos, tem muitas outras coisas que o Vaticano não tem. Por exemplo, um sistema de saúde, um sistema de educação e uma economia diversificada. O país não tem indústria nem agricultura, e o PIB sequer é divulgado. Quer dizer, se o poder do Vaticano fosse medido pelas réguas tradicionais, como o PIB ou o tamanho do exército, ele não teria poder nenhum. Mas sua força vem da influência que ele exerce para muito além desses muros, entre os mais de 1 bilhão de católicos mundo afora. E são esses católicos mundo afora que dão sustentação não só ao Vaticano, mas à própria Igreja Católica. A seguir, o acordo entre Estados Unidos e China sobre tarifas. Depois de os Estados Unidos estabelecerem uma tarifa de 145% sobre os produtos chineses para entrarem no seu mercado e a China colocar uma reciprocidade de 125% para os produtos norte-americanos, os dois países finalmente chegaram a uma trégua e acertaram que os produtos para entrar no mercado norte-americano pagarão 30%. E já os norte-americanos para entrarem no mercado chinês serão taxados em 10%. Os Estados Unidos e a China anunciaram nesta segunda-feira uma suspensão de 90 dias da maioria das tarifas que haviam adotado, o que representa uma pausa na guerra comercial. As duas maiores potências econômicas do planeta divulgaram um comunicado conjunto após 2 dias de negociações em Genebra. Scott Bessent, secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Chegamos a um acordo para uma pausa de 90 dias e reduzimos substancialmente os níveis tarifários. Ambos os lados das tarifas recíprocas reduzirão as tarifas em 115%. A suspensão vai entrar em vigor até 14 de maio. Com a redução, os produtos chineses importados nos Estados Unidos vão pagar uma tarifa de 30% e os produtos americanos importados pela China uma tarifa de 10%. Poucos minutos após o anúncio, a Bolsa de Hong Kong subiu mais de 3%, enquanto o dólar operava em alta na comparação com o iene e o euro. O Ministério do Comércio da China informou que a redução das tarifas é algo de interesse comum do mundo e elogiou os progressos substanciais nas negociações comerciais com Washington. A guerra comercial entre Pequim e Washington começou quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou uma série de tarifas que afetaram especificamente a China. O país asiático respondeu com duras medidas de represália. Desde o início do ano, as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China alcançaram 145%, mas as taxas acumuladas para determinados produtos podem chegar a 245%. Em resposta, a China impôs tarifas de 125% sobre os produtos americanos e, como resultado, o comércio bilateral entre as principais economias do mundo praticamente estagnou, afetando a economia mundial. Vale lembrar que as tarifas impostas à China pelo presidente Donald Trump estavam tendo um impacto negativo no mercado financeiro norte-americano, interrompendo cadeias de suprimentos e alimentos para o país e gerando temores de uma recessão. Os resultados práticos do acordo sobre tarifa foram vistos em seguida.
uma inflação mais moderada que o esperado e uma redução significativa na guerra comercial entre Estados Unidos e China aliviaram os temores de forte pressão sobre famílias e empresas norte-americanas nos próximos meses, levando o Wall Street a reduzir as previsões de recessão e dando espaço ao Federal Reserve para deixar as taxas de juros onde estão. O JP Morgan Chase e o Barclays estavam entre as empresas que ajustaram suas previsões nesta terça-feira para refletir uma trajetória econômica mais benigna, depois que Estados Unidos e China chegaram ao acordo sobre tarifas. Os economistas do Morgan agora veem a chance de uma recessão em menos de 50%. Já os economistas do Barclays não consideram mais a recessão em suas previsões. Ambos esperavam anteriormente que tarifas elevadas afetassem duramente consumidores e empresas, freando os gastos e a atividade econômica. Os mercados financeiros dos Estados Unidos também reajustaram os preços após o acordo, reduzindo as apostas de que o Federal Reserve precisa começar a cortar as taxas de juros até julho para amortecer uma recessão econômica. Os investidores agora preveem apenas 2 cortes nas taxas de juros até o fim do ano, começando em setembro. Um relatório do Departamento do Tesouro, divulgado nesta terça-feira, mostrou que os preços ao consumidor subiram 2,3% em abril, no menor avanço anual em mais de 4 anos, o que solidificou estas apostas do mercado e a expectativa de que o Fed realizará cortes graduais nas taxas de juros até o final do ano. Os preços ao consumidor subjacentes, excluindo alimentos e energia, que são voláteis, subiram ao ritmo acelerado de 2,8% em relação ao ano anterior, mostraram os dados desta terça-feira. Além disso, os preços de alguns bens considerados vulneráveis a aumentos tarifários, como vestuário, carros, caminhões, permaneceram estáveis ou caíram, contrariando as expectativas. Isto ocorreu mesmo com a entrada em vigor das tarifas de 145% anteriormente anunciadas por Trump. No entanto, os economistas norte-americanos chamam a atenção que, mesmo com a suspensão, as tarifas são muito mais altas e abrangem uma gama mais ampla de importações em geral do que em qualquer outro momento nos últimos 80 anos. E já o professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Hugo Garbi, diz que a trégua é funcional, mas não estrutural. Serve para conter danos de curto prazo, como a pressão inflacionária global e o impacto sobre empresas exportadoras dos dois lados. Mas não soluciona os desacordos fundamentais. Disse ele, é como abrir espaço para um novo diálogo sem a garantia de que ele realmente avançará. Ainda assim, os mercados reagiram com euforia, o que não deixa de ser um bom sinal. O detalhe é que esta trégua foi estabelecida por 90 dias, e assim resta acompanhar o que acontecerá depois de vencido este prazo. A seguir, os negócios de Donald Trump pela Arábia. O presidente norte-americano Donald Trump desenvolve nesta semana uma viagem pelo Oriente Médio, realizando aquilo que ele mais gosta, negócios. E foi tratar com povos que também têm a tradição de bons negociantes. São eles Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã e Catar. Embora na região, Trump não vai ao país que é o maior aliado daquela área, Israel,
Isto porque está um pouco desgastado com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Neste caso, apesar de seu radicalismo, Netanyahu não deixa de ter razão no seu descontentamento com Trump. Afinal, o americano fez um acordo com os Houthis, movimento terrorista que atua a partir do Iêmen, para que não ataquem mais as embarcações que trafegam pelo Mar Vermelho. Porém, e aí a queixa israelense, não colocou como condição no acordo para não atacarem Israel. Trump se preocupou em proteger a circulação dos navios mercantes, ou seja, proteger os negócios. Não se preocupou com o aliado tradicional. Outro fator de descontentamento de Israel com Trump é a negociação que ele vem realizando com o Irã, em torno do programa nuclear daquele país. Teherã alega que seu programa é para fins pacíficos, para utilização na área da medicina. Israel tem convicção de que é para a fabricação da bomba atômica. Mas eu falei que Trump fora fazer negócios. E estes estão sendo implementados com as riquíssimas monarquias da região, conforme nos conta a AFP. Estados Unidos e Arábia Saudita assinaram um acordo de parceria econômica e estratégica nesta terça-feira. A cerimônia realizada em Riad contou com a presença do presidente americano Donald Trump e do príncipe herdeiro do Reino Árabe, Mohammed bin Salman. Ambos seguiram para um fórum de negócios, onde o republicano recebeu com satisfação a promessa de investimentos de 600 bilhões de dólares, mais de 3,3 trilhões de reais, e brincou que Riad deveria investir 1 trilhão de dólares, cerca de 5,6 trilhões de reais. Segundo a Casa Branca, o valor divulgado se refere à compra de armas, investimento em empresas de inteligência artificial e outros setores. Durante o evento, Trump anunciou o levantamento das sanções à Síria, uma medida desejada pelo novo líder do país, Ahmed al-Sharaa, com quem deve se encontrar na quarta-feira, segundo um funcionário americano. Depois de ter cogitado viajar até a Turquia para eventuais negociações sobre um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, o republicano informou que o secretário de Estado americano Marco Rubio vai participar das conversas. Sobre o Irã, o magnata disse que pode oferecer um novo caminho, um caminho muito melhor em direção a um futuro muito melhor e mais esperançoso. Quero fazer um acordo com o Irã. Se eu puder fazer um acordo com o Irã, ficarei muito feliz se quisermos tornar nossa região e o mundo um lugar mais seguro. Mas se a liderança do Irã rejeitar esse ramo de oliveira e continuar a atacar seus vizinhos, então não teremos escolha a não ser infligir uma pressão máxima maciça. Levar as exportações de petróleo iranianas a zero, como fiz antes. A longa agenda de compromissos de Trump ainda inclui um jantar de Estado, na cidade árabe de Ad, diria. Após sua visita à Arábia Saudita, o presidente americano vai viajar para o Catar e Emirados Árabes Unidos. A decisão de escolher novamente os ricos estados petrolíferos do Golfo para sua primeira viagem oficial, após uma rápida passagem pelo Vaticano para o funeral do Papa Francisco, destaca o papel geopolítico que estes países adquiriram e sua importância como parceiros comerciais dos Estados Unidos. Há que considerar que a família Trump tem estreitos negócios com a família Salman, que é quem hoje manda na Arábia Saudita. A região se tornou cada vez mais atraente para as organizações Trump. O conglomerado imobiliário e de hotelaria da família, atualmente administrado pelos filhos do presidente, Eric e Donald Jr. Nos últimos anos, o grupo fechou vários acordos com a empresa imobiliária saudita, Dar Global, o braço internacional da Companhia de Desenvolvimento Imobiliário Dar Al Arqam, da Arábia Saudita. Um luxuoso hotel e resort de golfe da marca Trump está em fase de desenvolvimento em Amman, e as organizações Trump e a Dar Global anunciaram planos para a construção de 2 edifícios, Trump Tower, em Jeddah, na Arábia Saudita, e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Trump já conseguiu mediar acordos de paz com Israel de 4 países árabes: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. Ficou faltando a Arábia Saudita. Esses acordos previam uma ampla cooperação unindo o conhecimento científico e tecnológico de Israel com o poder de investimento dos árabes.
Os sauditas que não chegaram ao acordo estão condicionando o mesmo a uma solução do problema dos palestinos. Pois Trump está numa radical mudança, já falando na criação de um Estado da Palestina, porém, evidentemente, sem o Hamas. Seria um acordo que estaria inserido na cooperação árabe-israelense. Nas conversas que envolveram os primeiros acordos, chegou-se a falar em transformar a área onde vivem os palestinos em um novo Vale do Silício. E não se pode esquecer também que Trump falou em transformar Gaza numa nova Riviera. E cogitou até em construir uma Trump Tower na região. Na ocasião, foi ridicularizado. Uma proposta utópica. Porém, se for para gerar empregos e qualidade de vida para os palestinos que vivem em Gaza e na Cisjordânia, permitindo a sua permanência ali e não os deslocando para outros territórios conforme queria Trump antes, e aproveitando para definir o Estado da Palestina e estabelecer a paz com Israel, por que não todas essas realizações? A seguir, o giro de Lula pela Rússia e pela China e a gafe da primeira-dama. O presidente Lula circulou os últimos dias pela Rússia e pela China em viagens cujo ponto de convergência foi encontro com ditadores. Na Rússia ele foi participar das comemorações pelos 80 anos do término da Segunda Guerra Mundial. É evidente que um evento significativo. Porém, este evento foi comemorado separadamente na Rússia, tendo em vista a rejeição que há ao governo de Vladimir Putin no contexto internacional desde que ele invadiu a Ucrânia 3 anos atrás. Nessas comemorações, Lula esteve não só ao lado de Putin, mas também do ditador chinês Xi Jinping, do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, do ditador da Belarus, Alexander Lukashenko, entre outros. Ou seja, no atual momento, não foi nada recomendável a presença dele em Moscou. De lá, ele foi para a China, aí já com o objetivo de negócios. E, em princípio, foi bem sucedido, pois, segundo as informações, conseguiu arrastar para o Brasil investimentos chineses da ordem de 27 bilhões de reais. A chance de ampliar a parceria em áreas estratégicas com a China trouxe o presidente Lula pela 4ª vez ao país asiático. O presidente viajou a Pequim acompanhado de 11 ministros e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além de outros parlamentares e cerca de 200 empresários. No primeiro dia de agenda oficial, Lula anunciou que a China vai investir 27 bilhões de reais no Brasil. O valor vai ser dividido em diversos negócios, como indústria automobilística, plataformas de entregas e até a construção de um parque industrial não poluente. Enquanto o mundo reage ao tarifaço dos Estados Unidos, Brasil e China buscam fortalecer a parceria e remover obstáculos. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, existem 400 novas oportunidades de exportação para a China, que abrangem setores muito mais amplos, como saúde, energia e cultura.
O presidente Lula ainda se encontrou com executivos de empresas chinesas da área de tecnologia. Em seguida, participou do evento que reuniu cerca de 700 empresários do Brasil e da China, além de ministros brasileiros e autoridades chinesas. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que a visita do presidente Lula é essencial para a relação entre os dois países. Mas a viagem de Lula à China foi manchada pela gafe apresentada pela primeira-dama, Janja. Ela que resolveu inquirir o presidente chinês Xi Jinping a respeito do TikTok, dizendo que o mesmo aqui no Brasil favorece a direita, numa intervenção totalmente fora do protocolo. E a emenda de Lula tentando justificar as ações da sua esposa foi pior do que o soneto. Beatriz Manfredini, da Rádio Jovem Pan de Curitiba, aborda com propriedade esse assunto. Lula então falou sobre esse assunto durante uma entrevista coletiva que aconteceu durante a viagem dele justamente ali pela Ásia. Ele admitiu que a primeira-dama Janja fez uma intervenção em uma conversa entre ele e o secretário-geral do Partido Comunista e presidente chinês Xi Jinping sobre o TikTok. Segundo Lula, ele mesmo é quem teria feito uma pergunta sobre o envio de alguém da confiança do presidente chinês ao Brasil para discutir a questão digital relacionada ao TikTok. O presidente também mostrou irritação com o vazamento do teor da conversa para a imprensa e defendeu Janja. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital. E, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. O presidente Lula, então, estava pedindo conselhos para o país, um dos países que tem mais índices de censura na internet, para trazer aqui um aconselhamento sobre como o Brasil deveria regular as redes sociais. Então, o que me preocupa, além de toda essa gafe, a situação ali de constrangimento, que é o que acaba viralizando facilmente nas redes sociais, é o fato do Brasil, eu repito, estar pedindo ajuda para a China no que tange a regulação das redes sociais. China é um dos países que tem a menor liberdade de internet do mundo, segundo vários levantamentos. Não sou eu aqui, Beatriz, que estou trazendo essa informação. Tem um relatório da Freedom House, por exemplo, que mostra as restrições da internet e o crescimento dela em países, justamente com a China liderando essa lista. Então, é um ponto que, de fato, atrás de toda a cortina envolvendo ali o constrangimento ou não com Janja, me causa real preocupação. Então, esse é o caso. Intromissão indevida da primeira-dama, rompendo o protocolo e busca de auxílio de uma das ditaduras mais fechadas do mundo para resolver as questões de redes sociais. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas. Grandes nomes do mercado mundial na FBV 2025, de 21 a 23 de maio. Últimos ingressos com Feira Brasileira do Varejo.com.br, Cindy Lojas Porto Alegre. E este programa também tem o apoio de Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. A apresentação: Jurandir Soares.